Olá pessoas, sejam todas muito bem-vindas a mais um vlog deste canal. Eu já queria começar falando que eu não sei o que é que tá acontecendo. Agora tá melhor, um pouco claro. Eu não sei o que é que tá acontecendo, que nos últimos dias eu não tenho conseguido gravar, gente. Mas não é que eu não tenha conseguido sentar pra gravar. É porque as gravações não estão ficando boas, sabe? Ontem eu tentei gravar minha TBR, até falei isso no vlog anterior, porque eu estou começando esse vlog exatamente no mesmo momento em que eu terminei o vlog anterior. Então, eu acabei de finalizar o vlog, parei a gravação e tô começando uma nova. Que na verdade, essa já é a segunda gravação de abertura desse vlog. Sabe por quê? Porque eu fiquei aqui falando, achando que estava gravando e não estava gravando. Vocês acreditam que não estava gravando? E sabe o que é o pior? O pior é isso aqui, ó. Ai, o pior é isso aqui, ó. Tá vendo? Eu fiz um unboxing e eu não gravei o unboxing. Por quê? Porque não estava gravando. Eu achei que estava gravando, mas não estava gravando. Perdi o unboxing. Agora eu não vou fazer um unboxing fake. Mas eu posso mostrar ainda pra vocês qual é o livro, que é nada mais nada menos que Stephen King. Gente, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. Ai, que edição linda, que edição maravilhosa, olha isso. Gente, eu comprei esse livro por R$20, tá? Eu sei, eu prometi que eu não ia estar gastando mais tanto com livros, que eu não ia comprar livros que estivessem fora da minha wishlist, porque o cemitério não está na minha wishlist. Eu prometi que eu ia ler todos os livros da minha estante antes de comprar novos, mas né, leitores. E, assim, a Americanas e o Submarino, eles gostam de volta e meia lançar ali um cupomzinho. E eu peguei um cupom, gente, e eu ia comprar o Gótico Mexicano. Foi pela Americanas esse aqui. E o Gótico Mexicano, ele ia sair com o cupom de desconto uns R$25 mais ou menos. Só que eu fui atrás de outros livros, né? Eu olhei, o que será que eu posso também pegar aí com esse descontinho de R$15? Acho que era R$15, se não me engano. Peguei esse livro e paguei míseros R$18,90 no livro em si. O frete aqui pra minha casa é R$4, então eu paguei ao todo ali uns R$22 e alguma coisa, gente. R$22 num livro do Stephen King, eu não vejo isso. Eu acho que o único livro barato do Stephen King que eu comprei foi Joyland. Eu tô ajustando aqui a iluminação, tá, gente? Porque eu gravo com o celular. Enfim, o único livro barato do King que eu comprei foi Joyland. E ele foi uns 20 e pouco também. Agora ele tá até por 19, às vezes você encontra ele assim um pouquinho mais barato. Eu estou amando o meu livrinho. E como eu vinha dizendo, de ontem pra hoje, né? Esses dias eu tenho tentado gravar e eu não tenho conseguido. Eu gravo com iluminação natural, né? Então, como vocês podem ver, ela tá oscilando demais. Tem horas que tá ok, tá até claro, bonitinho, tem horas que fica muito escuro. Aí eu vou e clareio aqui, ajusto. Aí eu mal termino de ajustar, ela vai e fica clara e a iluminação fica estourando. Gente, eu não sei o que é que tá acontecendo. Não sei. Alguma coisa está querendo me dizer. Acho que o universo está querendo dizer para mim, Dandara, para de gravar, vai estudar. Mas eu vou estudar, universo. Eu vou. Mas me deixa gravar os meus vídeos. E, gente, eu adoro gravar, sabe? Só que eu detesto editar. Eu detesto odiar. Eu detesto editar os vídeos. Editar os vídeos, pra mim, é um sacrilégio. Eu não gosto, acho tedioso, acho chato. Mas, ao mesmo tempo, eu me empolgo porque eu aprendo, né? O meu vídeo da tag dos 50%, eu achei tão legalzinho que eu consegui inserir ali alguns textinhos, né, bonitinho, o textinho vem assim, entrando assim, bem legal. No programa que eu uso eu também não estava conseguindo inserir imagem. Eu conseguia colocar, por exemplo, a capa do livro, mas ela não aparecia a capinha aqui bonitinha, sabe? Ela ficava na tela toda e eu não conseguia ajustar. Agora já sei, vivendo e aprendendo, né? Bom, e é isso, eu não tenho mais o que falar, eu acho que eu já falei demais e até me perdi aqui nos pensamentos. Mas eu pretendo transformar esse vlog no vlog de leitura, mas se ele não virar um vlog de leitura, a gente finge que eu não falei isso e toca o bonde pra frente e a gente vê aí de que vai ser esse vlog. Se vai ser de rotina, de qualquer coisa, enfim.
De nada não é uma opção. Mas é isso, eu vou voltar ao trabalho porque eu estou no meu pequeno intervalo, então quando eu tiver algo mais interessante para falar, eu volto para falar com vocês, tá bom? Ou não, né? Não precisa ter algo interessante. Enfim, eu volto trazendo leituras, tá certo? Olá, vloggers! Depois de tanto tempo que consegui finalmente tirar um tempinho, deitar na minha rede e ler. Tô lendo Drácula, tô na página 60 e alguma coisa, 68 eu acho. É pouquinha coisa, mas pra mim já é muito, sendo que eu já tentei ler Drácula algumas vezes e não deu muito certo. Hoje é segunda-feira, são mais ou menos 10 horas da noite, eu consegui resolver tudo que eu tinha pra resolver hoje e tive que dar prioridade à minha leitura. Eu acho que eu falei no vlog passado que eu tô fazendo... Não, eu falei nesse vlog já que eu tô fazendo um curso e eu preciso dedicar tempo a ele, mas hoje eu tô muito cansada. Depois de fazer tudo que eu tinha pra fazer no computador, eu decidi que hoje eu não vou estudar, vou deixar pra amanhã. E aí eu vim deitar e tentar ler um pouquinho, até umas 11h30 mais ou menos, que é quando eu paro e vou dormir. Se tiver tremendo um pouquinho, é porque eu tô segurando o celular na mão, tá? Então... Mas é isso, esse é um pequeníssimo update, só pra dizer pra vocês que estou lendo Drácula, estou tão feliz. Ai, gente, eu tô tão feliz que eu tô conseguindo ler, se bem que eu não cheguei nem na página 100 ainda, mas tá dando certo. Eu tô conseguindo conciliar as leituras que eu queria fazer com o curso, né, que eu também tô fazendo. Ontem eu fiquei até tarde, porque ontem foi domingo. Ai, gente, vibrou aqui, desculpa. Ontem, né, que foi domingo, foi o último dia pra entregar as atividades da primeira semana. E eu tive que fazer umas assim, em cima da hora. E aí eu aprendi, agora eu não vou deixar mais pra última hora. Se bem que hoje eu deveria estar fazendo, né, mas tô cansada, gente. Não tem coluna que aguente. Passei o dia todo sentada no computador. Mas é isso, vou ler. Não vou perder mais tanto tempo, vou dedicar agora 1h30 pra ler. E eu volto aqui pra falar um pouquinho mais com vocês. Pessoas, como é que vocês estão? Voltei aqui um pouquinho mais animada, né, com uma carinha um pouquinho melhor e a luz está estourando, acho que aqui tá ok. No take anterior eu tô falando bem baixinho, quase morrendo assim, porque eu tava muito cansada. Como eu disse, eu nem estudei, eu estudei naquele dia, só estudei na terça, na quarta, enfim, hoje já é quinta-feira. E eu acho que eu tava na 60 e pouco, não lembro. Eu sei que eu já estou na página 184 de Drácula, no capítulo 12. Eu tô colocando o número de páginas, fazendo o histórico lá no Scoob. Então, se você não me segue lá no Scoob, gente. O link vai estar aqui no box de inscrições, me segue lá. E pelo Scoob, né, pela quantidade de páginas, eu ainda estou em 32% do livro. Só que aquilo que eu falei, o livro, eu acho que eu falei no meu vídeo de TBR. A história do Drácula em si, ela vai até a 400 e alguma coisa. Da 400 e alguma coisa em diante, ela é extras. Ó. O livro é mais ou menos essa parte aqui, ó. Então, essa primeira aqui. Então, teoricamente, eu estou na metade, sendo que aqui ainda tem um bom bloquinho de introdução, mas tudo bem. E todo esse outro aqui são extras. São anotações, são imagens, são contos, tem... Eu acho que tem mais de um conto aqui. Tem entrevistas, outras coisas, enfim. Então, da história do Drácula em si, eu creio que já esteja mais ou menos na metade. Do livro por completo, eu estou em 32%. E eu nem acredito, gente. Eu juro que eu não acredito que eu tô conseguindo ler esse livro e que eu tô super engajada nessa leitura. Porque eu já tentei ler Drácula umas 3 vezes e a leitura não andava. Mas sabe o que é que eu tava percebendo? Eu tava com muito medo
da linguagem desse livro. Por ser um livro, como é que eu posso dizer, mais antigo, né, com outra linguagem, escrito em outro tempo, eu pensei que a tradução ela ia ser uma tradução mais rebuscada, sabe, um negócio mais difícil, assim, um pouco complicado, mas não, tá tranquila. E aqui eu quero comentar um negócio, aí antes de comentar eu vou falar isso aqui. A gente chegou agora no momento em que um determinado personagem entra na trama, que eu não sei se isso é spoiler. Eu acredito que não, porque esse personagem ele é um personagem recorrente nas histórias de Drácula. Eu tô falando do Van Helsing. E aqui eu já cheguei no momento em que ele entra na trama. E eu confesso que tá sendo engraçado, porque o Van Helsing que a gente conhece dos filmes é, pelo menos até o momento, completamente diferente do Van Helsing que foi apresentado aqui no livro que chegou agora. Só para contextualizar, bem rápido assim para não dar spoilers. O Van Helsing aqui, ele é um médico. E ele é um médico muito inteligente, que sabe de muitas coisas, que domina muitas coisas e tal. Só que eu percebo que o tom dele aqui é diferente. Tem até uma nota do tradutor aqui, que na versão original, as falas do Van Helsing, né, o Bram Stoker escreveu ali com alguns erros de gramática, o que dava um tom super cômico ao personagem. E aqui o tradutor optou por não transcrever, né, esses erros, essas falas com erros da mesma forma. Então, a gente tem alguns erros de como é que eu posso falar, de concordância, né, ali, mas não é exatamente erros gramaticais. É porque, assim, o Van Helsing, se eu não me engano, ele é holandês aqui. Então, funciona ali como um sotaque. Sabe quando uma pessoa estrangeira tá, sei lá, um francês ou um italiano vai falar português, aí ele não conjuga direito alguns verbos, algumas frases, enfim, é isso que tá acontecendo, né? As falas do Van Helsing que são meio duras, um pouco secas, mas elas são desse jeito porque ele é um estrangeiro, ele não tem, digamos, o domínio total daquela língua. Mas fora isso, pra mim tá de boa. Eu acho que se eles tivessem traduzido com os erros, talvez não mexesse tanto no peso que o personagem tem, mas já que o tradutor achou que era melhor assim, então ok, decisão dele, né? Eu não sei. Mas que, independente de erro gramatical ou não, já tem uma quebra do que a gente imagina, pelo menos do que eu imagino, né? Eu tô acostumada a ver o Van Helsing nos filmes, que ele chega ali todo bichãozão, cheio de apetrechos e aparatos, assim, pra matar o vampiro. E até agora a gente não teve nenhum embate do Van Helsing com o Conde Drácula, né? Eles não se conheceram, não sei se é assim que eu falo, eles não deram de cara um com o outro ainda não houve isso, eu nem sei se vai ter, eu espero que tenha, tô esperando por isso, mas até o momento a gente só conheceu ali um pouquinho do Van Helsing e ele tá aqui trabalhando um pouquinho. Uma coisa que eu fiquei também, eu não sei dizer se eu fiquei contente, gente, tem um carro de som, perdoem. Sobre a minha expectativa, assim, eu esperava uma coisa, né? Quando a gente fala do Drácula, né, pelo menos assim, o que eu conhecia de histórias do Drácula eram histórias adaptadas, que foram adaptadas para filme, né? Enfim, a história original eu não conhecia e pelo menos, eu esperava algo extremamente cruel e sanguinário e demoníaco e alguma coisa assim. Não que não tenha, tá? Até porque a gente tá lidando com uma história de vampiro, uma história de terror, um negócio que não é legalzinho, não é bonitinho. Mas eu realmente esperava algo mais gráfico e eu não tô achando tão gráfico. Porém, o livro ele consegue te dar um pouquinho de medo, sabe? Um pouquinho de receio. Tu teme pelos personagens, tu consegue sentir a aflição dos personagens. Quando eu comecei a ler, eu fui muito assim, tipo, mas como assim? Nada a ver. Sei lá, tipo, meio... Eu não me permiti imergir nessa leitura da forma que eu deveria. E eu acho que foi isso que me atrapalhou naquelas 3 primeiras vezes que eu tentei ler.
Eu esperava uma coisa e eu já ia com aquela expectativa. E eu nem dava tempo do livro mostrar quem ele era. E por isso eu acabava abandonando a leitura. Mas agora, eu tô tão imersa na leitura que tem até momentos do livro em que a gente não tá falando exatamente sobre o Conde, sobre o Drácula. Quando a gente tem ali uma primeira parte, né? Que eu vou chamar de primeira parte, mas não é exatamente uma primeira parte. Mas a gente tem ali toda a história de um personagem junto com o Conde, e que quando essa história meio que termina, tu sente o medo. Eu senti, eu fiquei meio apreensiva, de tipo, e agora o que é que vai acontecer com esse personagem? E depois que terminou essa visão desse personagem, a gente foi para a visão de outros personagens, porque na verdade o livro ele é escrito por diários, né? A gente tem acesso a diários dos personagens e são eles escrevendo as situações que eles estão vivendo. Então, quando a gente sai desse primeiro personagem e vai para um outro e o livro começa a expandir para outros personagens, eu tive uma quebra ali na minha concentração, na minha imersão, porque eu queria saber mais o que tinha acontecido com aquele primeiro, né? O livro chegou a me instigar completamente, chegou a aguçar a minha curiosidade e depois eu tive uma quebra. E aí, quando eu tive essa quebra, eu fiquei com a sensação de, nossa, ele vai falar sobre coisas que não tem nada a ver. E você acha que não está relacionado. Mas dê um pouquinho mais de chance, que aí, conforme você vai vendo as coisas acontecendo... teve um momento, tem um personagem aqui que ele é um psiquiatra, né? Ele é um médico que cuida de um manicômio. E a gente tem aí relatos de alguns pacientes dele. E toda vez que voltava pro relato desse médico com os pacientes, eu ficava, ai gente, tá, teve um momento que eu até pensei, mas isso não tem nada a ver, não tem relação nenhuma. Mas tem, sabe? Lá na frente a gente descobre, as coisas elas vão se encaixando, sabe? Aos pouquinhos elas vão se encaixando, e isso que é legal. E aí, nesses momentos que a gente percebe como a gente é imediatista, a gente já quer a nossa expectativa, cria isso, cria aquilo, e a gente acaba não aproveitando o livro como um todo. E aí chega um momento que você acaba tendo uma resposta ou uma visão de algo que aconteceu no passado e você fica, ah, isso aqui, nossa, isso aqui. Gente, quando eu vi que o Van Helsing aparecia, porque ele aparece assim, não é do nada, né? Mas esse médico que é psiquiatra, ele chama o Van Helsing para ajudar ele com o paciente. E aí, quando ele descreve, né, que ele chamou o colega, o amigo, que foi professor, o Van Helsing, chega, me deu um arrepiozinho assim, tipo, é agora. Tá sendo interessante, justamente por essa quebra de expectativa, né, de que a gente costuma ter uma visão dos personagens, principalmente se você vem dos filmes, você tem uma certa visão, mas o livro te dá uma outra visão, que também é muito boa, que eu tô conseguindo aproveitar, que eu tô adorando. E agora, neste momento, eu vou voltar pra minha leitura, porque eu estou no meu horário de almoço, e eu só tenho mais uma horinha pra poder pegar esse livro. E gente, eu leio pouco, sabe? É claro que essa questão de quantidade é relativa. Mas pelo que eu tava vendo, eu chego a ler 25 a 30 páginas por hora. Eu achei, sei lá, até eu achei meio pouco, sendo que eu nem ligo muito pra isso. Mas eu acho que é porque... Nossa, vai estourar, deixa eu ver. Eu não sei se vocês conseguem ver. Ó. Essa letra, ela é muito pequenininha. Então, você passa um bom tempo numa leitura, sabe? Numa mesma página. Então, eu creio que seja isso. Eu espero que sim, mas isso não é questão, isso não é um grande problema. A questão aqui é ler. Eu tô muito empolgada com esse livro. Outra coisa que eu queria falar também sobre leituras. Eu estou lendo Fundação, do Isaac Asimov, no Kindle. E tava lendo Sonhos Elétricos, mas Sonhos Elétricos ficou com Deus. Porque eu tô muito empolgada com Drácula e eu não quero deixar essa leitura de lado pra poder continuar com outra, sendo que essa tá me empolgando muito mais que a outra, sabe? Então, por enquanto, Sonhos Elétricos ficou com Deus. Eu tô lendo Fundação e eu tava ali em 30 e poucos % do livro. Mas
não tava funcionando pra mim, sabe? Não tava conseguindo pegar, não tava conseguindo entender a história. E ontem eu voltei de novo ali, acho que pros 15% do livro, não sei. Eu sei que a primeira parte, o primeiro capítulo eu lembro bem. A segunda parte que começa a falar dos enciclopedistas, dali em diante eu já não tava entendendo. Eu não sei, não tava funcionando, era isso. Eu ia lendo, tinha coisa que eu não entendia, tinha coisa que eu conseguia pegar, mas tinha coisa que eu pensava assim, tá, mas por quê? Não sei, tá confuso. Então eu decidi voltar, mas se não rolar também vai ficar com Deus, vai ser mais outro, porque eu não vou ficar insistindo em leitura que não tá dando certo, gente, não vou. E eu fico um tanto triste porque eu gosto muito de ficção científica. Eu gostei muito do livro do Isaac Asimov que eu li. E eu queria muito que Fundação funcionasse, né? Eu queria muito, muito mesmo. Ainda mais que vai sair série. Então, eu queria ler pelo menos a primeira trilogia antes da série. Mas eu não sei se vai rolar. Talvez até role a leitura agora que eu precisei voltar e que eu tô um pouco mais atenta, mas eu também não vou ficar me forçando. Eu sinto que às vezes eu me forço de maneira até inconsciente, sabe? Eu queria muito ler Fundação e como tá disponível no Kindle Unlimited, eu peguei e fui lendo. Só que eu acho que eu cheguei no momento que eu não tava aproveitando a leitura, sabe? Eu só tava querendo terminar o livro. Só pra ter o livro lido, entendeu? Já pra passar pro segundo, já pra passar pro terceiro. E isso não é legal porque você não pega, você não absorve. A história acaba não funcionando muitas vezes porque o seu modo de leitura acabou, sabe, estragando a experiência. Enfim, vou tentar ler de novo agora com mais calma, com mais tranquilidade. Quando eu comecei a ler Fundação também, eu não estava lendo nada. Então, eu queria que ela desse muito certo porque eu não estava tendo leituras que estavam funcionando. Só que agora, como o Drácula tá funcionando, eu tô um pouco mais tranquila, sabe? Quando as coisas funcionam, a gente fica mais leve. Mas é isso, eu volto depois com mais updates, com mais novidades, ou sei lá, com o que mais. Mas por enquanto é isso, eu disse que esse vlog ia ser um vlog de leituras e até aqui é vitória do povo de Deus, não é mesmo? Então, até daqui a pouquinho com mais novidades. Aí, fiquei escura de novo. Segunda garrafinha de água por dia, eu tento beber pelo menos 6 garrafinhas de água dessa. Aqui, ó. Umas 4 ou 5 por aí, mas se eu fechar em 6 eu fico muito feliz, porque aí eu bebo bastante água. Eu não sou a pessoa que costuma beber água, então beber água é uma obrigação, digamos assim, sabe? Eu realmente bebo sem estar com sede e eu tenho notado que, pelo menos na minha pele, isso tem feito uma diferença absurda, sabe? Eu tô cronometrando, digamos assim. Eu tô anotando aqui direitinho os dias que eu tô bebendo água, né? Que eu tô conseguindo beber água direitinho. Já faz mais ou menos uma semana e eu percebo uma diferençazinha na minha pele, sabe? Uma pequena melhora. Óbvio que não faz um milagre nem nada, mas tá legal. E barulho de obra. Aqui, olha só quem eu tô assistindo aqui, ó. A Joy, do Estante Diagonal. Vendo alguns vlogs pra ver se eu me inspiro pra fazer o meu. Deixa eu virar aqui pra ver se fica melhor. Gente, eu tenho odiado meu cabelo esses dias. Ele não tem ficado num formato bacana, sabe? Ele tá ficando muito do jeito que ele quer e eu tô tendo muita dificuldade, assim, pra
pra organizar ele. Enfim, tá escuro, tá melhor. Pronto. Ah, eu devia ter pego o tripé. Nossa. Vamos ver se assim fica melhor. Pronto. Desculpa, gente. Hoje é sexta-feira. Já são 11h30 da manhã. Graças a Deus hoje... Olha meu brinco. Devagando. Graças a Deus hoje o dia tá mais tranquilo. Então a chefe já encerrou agora pela manhã. A gente volta na parte da tarde. Então eu vou aproveitar pra gravar alguma coisa. Eu tô pensando em gravar 2 vídeos, né? De tags. Uma relacionada a livros, outra não necessariamente relacionada a livros. Mas eu vou ver se dá certo, aproveitar que eu tenho um tempinho. E eu queria dizer pra vocês que eu tô muito cansada. Muito, 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 muito cansada, sabe? Eu preciso de férias. Eu tô fisicamente cansada, eu tô mentalmente cansada. Esse período de estudo, né? Principalmente estudar desenvolvimento, requer muito, ainda mais que é uma área nova pra mim, que me empolga, mas que suga muito, sabe? Eu preciso dedicar muita atenção. Isso tem me cansado, mas no geral eu preciso de férias. As minhas férias do ano passado, eu tirei em outubro. Foram 20 dias e eu não consegui aproveitar bem, porque eu aproveitei para fazer a minha mudança. Foi no período que eu saí da casa dos meus pais, né, para vir para minha própria casa. E eu aproveitei esse período de férias para fazer a mudança, então foi um período não foi conturbado, sabe? Foi bom, foi tranquilo, eu tava esperando por isso. Só que eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, é muita coisa, sabe? Mudança é desgastante. Olha que eu nem moro tão distante da casa dos meus pais. Eu moro algumas ruas depois. Algumas ruas nada. A minha rua é como se a rua dos meus pais fosse de frente à minha rua. Só que a minha rua, ela termina a rua dos meus pais, aí tem uma avenida e a minha rua fica por trás dessa avenida, sabe? Tem a avenida, e tem umas casas, aí por trás assim tem outras ruas. E a rua que eu moro é essa. Então, nem é muito longe. A gente fez a mudança em um dia só. A gente nem tinha muita coisa, né? A gente não tinha quase nada quando a gente se mudou. Então, quando a gente fez a mudança, foi um carro pequeno com aquela carroceriazinha atrás que deu umas 2 voltas. E a maioria das coisas já tinha lá em casa, no meu quarto, que era guarda-roupa, mesa, cama. O resto a gente comprou quando a gente chegou, né? Geladeira, essas coisas tudo. E as coisas dele, ele trouxe numa mochila praticamente. Se ele deu 3 viagens, ele deu muito. Nossa, eu comecei falando baixo, bem lo-fi, aí depois eu aumentei o tom, né? Enfim. E aí eu tô cansada, precisando de descanso. Eu queria muito tirar minhas férias agora em outubro, eu não sei se vai dar certo, eu espero que sim. Porque aí é bom que eu aproveito pra fazer o mês do horror direitinho, bonitinho, do jeito que eu quero. Mas por enquanto eu tô sentindo cansaço, sabe? Tô sentindo que o corpo e a mente, eles estão me pedindo pra parar. Mas sabe quando a gente fica naquela sensação de que eu não posso parar? Só que é complicado, né? Porque a gente acha que não pode parar, aí vai chegar um momento em que o corpo ele vai parar e você vai ser obrigada a parar por causa dele e aí, infelizmente, você vai ter que encontrar tempo. Paradigmas da vida, né? Acho que essa é a vida adulta. Não é muito bem a vida que a gente imagina, mas essa é a vida adulta. Vocês estão ouvindo o vento? Hoje tá um vento tão forte. Aí eu me lembrei que estamos no período... Desculpa a minha dicção horrível. Que estamos no período de ventos fortes. Eu adoro esse período do ano, que é justamente no finalzinho do ano. Que os ventos ficam mais fortes. Eu tenho boas lembranças, sabe? Eu tinha percebido isso, mas eu achei que era coisa só minha, coisa da minha cabeça. Mas depois eu vi outras pessoas falando isso também. Que no final do ano os ventos costumam ficar mais fortes. Eu nunca parei para pesquisar se tem alguma, sei lá, alguma resposta científica para isso. Mas tá muito, não tá muito quente por conta que tá ventando bastante. Só que essa segunda semana de agosto vai ser a semana mais quente do mês ou do ano aqui no Ceará.
Eu vi no jornal que a temperatura ela vai chegar até os 40 graus, o que não é nenhuma novidade, porque eu acho que quase todos os dias tem chegado a quase 40 graus. Mas essa segunda semana, que vai ser a semana mais quente, ela começa hoje, né? Hoje a gente já começa a sentir as temperaturas. Por enquanto tá tranquilo, eu acho que é por conta desses ventos, né? Esse meu quarto, que é o quarto que eu trabalho, ele quase não é ventilado, assim, até que tá bem fresco. Mas ontem à noite eu senti bastante quente. A gente dorme com o ventilador ligado, mas mesmo assim eu senti muito quente, eu senti muito calor e eu acho que essa onda de temperaturas quentes já está começando. E assim, né? É 40 graus sei lá, o que dizem que vai dar, mas a sensação térmica sempre é mais. Mas enfim, por enquanto é isso. Bebam água, bastante água, de 2 a 3 litros por dia. Eu não sei se essa eu recomendava para você, eu já ouvi dizer que cada pessoa tem uma quantidade de água recomendável, mas pelo menos bebam ali mais 2 litros, se você não tiver nenhum problema renal, né? Porque enfim. Eu vou ver se eu gravo algum vídeo agora e qualquer coisa eu mostro. Eu não tenho como mostrar making off, né? Vou ver se eu consigo fazer alguma coisa. Porque como eu gravo com celular, eu não tenho muito como me mostrar gravando, mas eu posso ver o que eu posso tentar fazer. Mas então é isso. Ah, deixa eu pegar o Drácula aqui pra poder falar um pouquinho pra vocês. Pronto, apoiei vocês aqui, eu acho que fica melhor. Eu tô lendo Drácula, né, como já falei 1000 vezes nesse vlog. Agora eu tô na página 247, eu vou começar o capítulo 16. Vai estourar, não vai dar pra ver. Mas pelo Kindle, se não me engano, pelo Kindle não, pelo Scooby eu tô em 32 a 42%. 43%, uma coisa assim, do livro. E tem sido bem interessante. Tô tão feliz com essa leitura que eu acho que ele vai ser um favorito só pelo fato dela estar dando certo. Porque, gente, essa edição ela é lindíssima, eu não me canso de olhar pra ela. Ela é muito linda. E eu tinha muita vontade de que essa leitura funcionasse, sabe? Eu queria muito, muito mesmo. E eu sinto que ela está funcionando e eu fico muito feliz. Eu espero conseguir gravar uma resenha sobre ele. Olha que lindo, gente. Essa edição é lindíssima. Eu espero conseguir gravar uma resenha, mas eu não sei se vai dar certo, né? Eu não sou muito fã, não tenho muitas afinidades com resenha. Mas enfim, a gente está no momento da leitura em que algumas peças elas começam a se encaixar. Porque o que é que acontece? A gente vai vendo pontos de vista diferentes de vários personagens. E a gente tem uma situação acontecendo aqui, a gente tem outra situação acontecendo ali. E agora a gente está no momento em que aparentemente essas situações elas começam a se encontrar. Pelo menos de duas situações distintas, uma que aconteceu e outra que estava acontecendo. Que na verdade elas sempre estão ali acontecendo de formas diferentes. Elas estão começando a se encaixar e a gente tem aqui o Van Helsing como ligação, né? Como elo dessas duas histórias. E tá muito bacana, tá muito interessante. O Van Helsing, sem dúvida, virou aqui o meu personagem favorito, por enquanto. Eu tenho outros personagens que eu gosto aqui, mas o Van Helsing, ele veio completamente diferente daquilo que eu esperava, mas eu tô muito feliz por isso, de ter duas personalidades para um mesmo personagem, sabe? O Van Helsing que eu costumo ver nos filmes e o Van Helsing que eu estou conhecendo nos livros, eu acho que faz muito sentido, sabe? Apesar de ter muita diferença da personalidade do personagem, né? Tanto nas adaptações como no livro, eu sinto que faz sentido o porquê que nos filmes ele é de um jeito e porquê que no livro ele é de outro. Mas enfim, por enquanto de leitura é isso. Eu só tô lendo Drácula. Eu não tô lendo no Kindle, tá com 2 dias. Eu costumo ler no Kindle antes de dormir. Quando eu deito pra dormir, eu leio ali meia horinha no Kindle. Só que tá com 2 dias que eu esqueço o Kindle aqui no quarto, que é no escritório, né? Tem que me acostumar a chamar aqui de escritório.
Eu esqueço o Kindle aqui no escritório e aí quando eu vou dormir, é que eu percebo que o Kindle não tá do lado da minha cama. Aí eu já tô deitada, fico com preguiça de levantar, então eu vou dormir. Mas eu vou ver se hoje eu coloco ele lá pra eu não esquecer. Enfim, é isso. Eu vou tentar gravar e a gente volta. E eu volto, gente. Eu volto depois com mais alguma coisa aqui pra vocês, tá? Oi, gente. Acabei de gravar uma tag muito divertida que... eu vou falar, vai. Eu gravei 20 fatos literários sobre mim e que eu gostei bastante. Foi muito divertido. Já é a segunda vez que eu gravo essa tag, porque a primeira vez que eu gravei eu não gostei muito do resultado, sabe? Eu me senti um pouco dura, enfim. Mas agora eu me senti mais leve gravando e eu espero muito que vocês gostem. Ativa o sininho, então, tá? Pra não perder quando o vídeo sair. Eu não sei quando é que ele vai sair, porque tem outras coisas pra sair na frente. Mas eu espero que vocês gostem. Eu gostei muito, eu fiquei muito feliz de ter gravado. Eu adoro quando eu gravo as coisas e os vídeos dão certo, a gravação dá certo. Eu tô até ficando sem voz já. Agora são 1h da tarde, eu vou tomar um banho, tirar essa maquiagem, vou comer, porque eu preciso almoçar. E vou tentar ler mais um pouquinho de Drácula até dar a minha hora de volta, né? Eu volto 2 horas do almoço, então eu espero que dê certo. Vai dar certo, né, gente? Eu acho que eu nem sei mais o que eu tô falando, tô com fome também. Mas, pelo amor de Deus, ativem o sininho pra vocês verem o vídeo quando o vídeo sair, porque tá muito legal, tá muito bacana, tá? Olá, 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 pessoas! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Hoje já são dia 10, terça-feira. Tô perdida no tempo. Hoje é terça-feira, dia 10. E como é que estamos de leitura? Finalizamos Drácula. Não o livro completo, mas a história principal, né, digamos assim, que é a história do Drácula mesmo, ó. Eu acho que eu falei com vocês, eu não lembro se foi nesse vlog ou se foi no vídeo de TBR, não lembro mais, mas enfim. Finalizei Drácula, ele termina aqui, né, esse aqui é o livro. Ai, pera, gente. Confuso. Pronto. Tem uma introdução, né, essas folhazinhas aqui. Aí essa aqui é a história principal e esses outros aqui são extras, tá? Então, terminei a história principal de Drácula. Terminei ontem. Por isso que eu tô com essa cara. Ô, vizinho. Ai, gente, o vizinho tá fazendo zoada, mas eu vou tentar gravar assim mesmo, porque estou cansada. Fiquei ontem até 3 horas da manhã lendo, para poder finalizar essa primeira parte, essa parte principal do livro, porque faltava pouco menos de 100 páginas. E no meu ritmo de leitura, eu percebi que eu estava lendo cerca de 50 páginas por dia. Era o que dava para ler ali, mais ou menos em 2 horas. Eu acho que eu tenho um ritmo de leitura bem lento, eu não sei. Oh, vizinho, me ajuda, por favor. E aí eu terminei ontem essa primeira parte e tenho sentimentos conflitantes com relação a esse livro, sabe? Eu ainda não sei o que pensar, ainda não sei o que digerir. Eu consigo ter um sentimento muito bom de leitura, assim, de ter finalizado o livro, porque era uma leitura que eu queria ter feito há muito tempo. Essa edição, ela é lindíssima, é uma das minhas preferidas aqui na minha estante, mas eu não sei se as minhas expectativas elas foram muito bem alinhadas com aquilo que foi entregue. E, tipo, longe de mim querer julgar o autor ou qualquer coisa, não. Drácula, eu tenho uma sensação de que esse livro ele é um amorzinho pra mim, ele vai virar um xodózinho. Mas existem pontos nele que eu ainda não consigo dizer, mas que eu gostaria que fosse melhor, digamos assim. Ou as minhas expectativas é que acabaram me frustrando, né? Pois bem, terminei, estou feliz, mas eu acho que eu não vou ler os extras ainda. Aqui tem mais uma ou 2 contos, são 2, tem um conto e uma novela, eu acho.
Não, acho que é só um conto, mas enfim. Tem um conto, tem entrevistas, a introdução eu também não li. Eu sempre gosto de ler os extras depois, porque eu quero assim um tempo para maturar a história. E se eu ler a introdução antes, algumas introduções elas têm spoilers. Eu acabo sempre deixando para ler a introdução depois. Então eu sempre deixo para ler ela junto com os extras. E eu nunca leio assim seguido, sabe? Eu sempre espero ali 1 ou 2 dias para poder pegar os extras, que é o tempo de eu assentar a história, degustar ela e digerir, né? Degustar, enfim. É o tempo dela fazer sentido na minha cabeça. Mas eu já consigo adiantar para vocês que sim, vai ser uma leitura que eu vou ter boas lembranças, apesar de eu achar algumas questões, mas eu creio que sim. Eu creio que eu só preciso de tempo para essa história digerir e assentar e as coisas fazerem sentido e eu começar a olhar para ela com os olhos que eu preciso olhar, sabe? Mas enfim, muito feliz que eu terminei. Eu tô pensando em ler agora o conto. Ele é bem curtinho. Ai, minha cabeça. Ele é muito curtinho, gente. Ele tem pouco mais de 10 páginas, ó. É só isso aqui, ó. Então eu tô pensando em ler esse conto agora e deixar realmente as resenhas, as entrevistas e as outras coisas para outro tempo. Mas o que é que eu posso adiantar sobre Drácula? Além de que sim, eu acho que eu gostei. E de que alguma coisa... existem coisas que eu não esperava. Eu acho que eu gostaria de ter visto mais do Conde. Apesar da gente ter muitas informações sobre ele, eu não sei se isso é um spoiler, eu acho até que pode ser. Então, se você não quiser ver esse pequeníssimo spoiler, pula para essa minutagem que eu vou estar colocando aqui agora, tá? Mas eu gostaria que o livro ele tivesse um ponto de vista do Conde, sabe? Eu acho que eu alinhei as minhas expectativas a isso, então eu acabei me frustrando um pouquinho nessa percepção. Eu queria que tivesse sim um ponto de vista do Conde ou que tivesse mais sobre ele. Não é que a gente tem pouco, mas ele aparece muito ali no primeiro momento e depois ele acaba ficando mais de pano de fundo, sabe? A gente sabe mais sobre ele através de outras pessoas. Então, eu acho que nem seria exatamente um spoiler, mas... Enfim, eu gostaria muito disso, mas eu consigo gostar sim do livro. Muito, muito, muito. Vou assentar essa história, então eu acho que eu vou pegar um outro pra ler, porque... Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês. Essas edições da Dark Side, apesar delas serem lindas, e até... Não é tão confortável de manusear, né? Mas eu até que achei Drácula confortávelzinho de manusear. Só que ela tem uma diagramação muito desconfortável, gente. Não tem como achar. Deixa eu diminuir aqui. Eu acho que vocês conhecem a diagramação da Dark Side. E ela tem essa fonte esquisita. E ela não é esquisita, mas ela é pequena. E o espaço, aparentemente, tem um respiro entre as linhas. Mas quando você tá lendo, você sente que ela não respira tanto. Então, diversas vezes eu tive ali uma sensação de que eu tava lendo e não saía do lugar. E às vezes, sabe quando você tá lendo uma linha que você pula pra próxima, mas você acaba pulando demais? Eu tava muito com essa questão, esse problema, né? Essa leitura. E aí me deu esse estalo de que a diagramação das edições da Dark Side, como elas são muito parecidas, eu meio que já tive esse problema com outros. Eu tenho aqui o Medo Clássico, volume 1, do Edgar Allan Poe, e também tenho o do H.P. Lovecraft, deixa eu ver aqui. Eu tenho essas outras edições da Dark Side, e assim, Edgar Allan Poe é o meu autor favorito, porque foi o primeiro autor de terror, de horror que eu li. Então, eu comprei esse livro da Dark Side porque tem uma coletânea enorme com obras do autor. E eu tentei ler outros livros, olha, quase quebra.
Eu tentei ler outros contos e eu não conseguia ler. Eu ficava numa sensação de que a história não estava fluindo, eu não estava conseguindo concentrar. Eu precisei demandar muita concentração para conseguir ler alguma coisa. Da mesma forma com H.P. Lovecraft. Eu não conhecia nada do autor, então quando quando a Dark Side lançou, né, pouco tempo depois que ela lançou, eu adquiri o livro para conhecer mesmo, porque, né, o H.P. ele é ali um dos grandes autores do romance gótico, romance gótico não, do horror cósmico, e eu queria muito conhecer. Só que a leitura ela não era confortável. Então eu cheguei muitas vezes a questionar se Edgar Allan Poe realmente era o meu autor favorito. Se eu realmente deveria ter comprado o livro do H.P. Muitas vezes eu pensei que, talvez nem seja isso tudo, porque eu tento ler e não dá certo, não consigo concentrar. Mas eu acho que o problema está na edição. Eu acho que eu tô começando a pensar que essas edições da Dark Side, elas não são tão confortáveis para leitura, sabe? Eu também li O Colecionador e eu lembro que eu comecei bem a leitura, sabe? Bem engajada, mas depois eu fui achando ela cansativa. E não era cansativa no sentido de não sair do lugar. E não é, sabe? Porque assim, a sensação que dá é que você já leu muito, 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 muito. Apesar de você olhar realmente o livro e você ver, eu terminava de ler, eu tinha lido um bocadinho, sabe? 50 páginas, alguma coisa assim, e das vezes que eu li mais, quando eu pegava assim no todo, eu percebia que aqui eu tinha lido em quantidade, né, em espessura assim, eu tinha lido bastante. Mas a sensação é que eu tinha lido muito mais. Só que como eu via, quando eu ia dar uma olhada ali na quantidade de páginas, pelo Scooby, né, eu tô fazendo o acompanhamento no Scooby, eu leio cerca de 50 páginas, 40 páginas e a sensação é de ter lido muito mais. Então, eu acho que essas edições da Dark Side, elas são muito desconfortáveis, tá? São lindas e maravilhosas. Eu não sei se eu gostaria que elas fossem diferentes, apesar do desconforto, porque é todo esse trabalho do designer deles, né, que chama a atenção, mas que deixa tudo muito bonito e tal, mas eu acho bem desconfortável, tá? Tô pensando em fazer uma resenha de Drácula, vou me organizar, vou fazer um roteiro bonitinho ali pra não esquecer as coisas que eu quero falar. Mas eu não sei se quanto que vai sair, tá? Mas eu acho que eu vou fazer. Enfim, vou tentar ler o conto e eu acho que eu vou tirar um cochilo, porque eu fiquei até tarde lendo, né? Eu acho também que eu vou começar a ler outra coisa antes de pegar os extras desse livro. E eu acho que eu vou engatar no Frankenstein. Eu tô com muita vontade de continuar assim nesse clima de terror. E ou eu pego um conto do H.P. ou eu pego o Frankenstein. Agora que eu tô com essa ideia, né, de que o que pode estar dificultando a minha leitura não é as histórias em si, mas a edição, então eu acho que vai ser mais tranquilo para ler outra coisa agora. Enfim, eu não sei se eu pego Frankenstein porque eu tô com medo de embananar as ideias e acabar misturando as obras, né? Não sei, vou ver, mas com certeza o conto que tem aqui, que é um hóspede de Drácula, o hóspede de Drácula, eu vou ler ele agora e depois eu vejo aí o que é que eu leio depois, tá? Enfim, gente, é isso. Por enquanto era esse update que eu queria fazer pra vocês, como já temos uma leitura concluída, de certa forma, eu queria mostrar aqui pra vocês, falar aqui pra vocês com isso. Hoje o dia tá quente, mas tá um pouquinho... Quer dizer, ultimamente tem estado muito quente, mas hoje tá um pouquinho mais fresco e eu tô bem cansada. Tô com essa cara horrível, essa cara batida, gente, mas é porque eu fiquei um pouquinho até tarde lendo, né? Enfim. Acho que é isso. De novidades não tenho mais nada. Meu olho tá doendo, eu acho que é um T-sol, acho que vocês podem ver aqui no cantinho que tá começando, tem um pontinho vermelho. Eu acho que eu nunca tive, eu só tive, foi só uma vez, não lembro. Não tenho recordação de ter tido isso. E a pontinha do olho tá meio dolorida, e ele coça um pouquinho, mas não tô coçando nem nada, porque já não coço o olho, inclusive não coçem o olho de vocês.
Mas é isso, por enquanto, de updates de leituras é isso que temos. Vou almoçar, pois estou no meu horário de almoço, vou ler, se der tirar um cochilo, e depois eu volto aqui trazendo mais novidades pra vocês, tá? Então, vlog, como é que vocês estão? Eu vim aqui só finalizar vocês, sabe? Porque eu tava editando justamente este vlog, e aí eu percebi que ele tá enorme. Enorme, sabe? Enorme. Tá com quase 1 hora. No bruto, nem imagina, mas eu já editei a maior parte. Falta editar o último take, e com o último take ele tá dando mais de 1 hora, tá? Então eu só vim aqui mesmo finalizar vocês, porque, né, senão eu fico sem assunto pra falar no próximo vlog. E eu quero ter assunto porque essa semana é semana de Book Friday. Só isso que eu posso dizer. E eu preciso finalizar esse vlog para poder publicar ele e poder começar o outro, né? E no take passado eu acabei não finalizando vocês. Então, é isso. Eu venho finalizar aqui de forma bruta, um corte super seco, porque ele já tá enorme, eu não quero perder muito tempo falando, e esse vlog ficar cada vez maior. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês, tá? Eu quero mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é eu pagando a minha língua. Toda vez que eu digo que não vou ter pacotes todo vlog, eu tô bugando aqui, é porque eu tô com o WhatsApp aberto. Enfim, todo começo de vlog eu digo que não vai ter pacote. Então, eu sempre acabo comprando alguma coisa no meio do caminho. E temos um pacote, que eu não vou abrir neste vlog, tá? Você aí que está me assistindo, venha assistir o próximo vlog para saber o que é isso aqui, tá? Eu vou deixar um spoiler. É um livro. Mas venha ver o próximo vlog, galera, para vocês verem que pacote é esse, tá? Bom, é isso. Eu não quero mais falar muito, porque eu quero deixar para falar algumas coisas que eu tenho para falar no próximo vlog, no começo do próximo vlog que eu quero começar essa semana. Eu tô tentando fazer os vlogs bem direitinho, sabe? Terminar no fim de semana. Esse fim de semana eu não consegui terminar porque tinha gente aqui em casa, eu tava com visita, uma amiga minha tava aqui. Passou o fim de semana aqui, né? Então eu não consegui gravar. Mas agora voltamos à rotina normal, à nossa programação normal. E muitas coisas pra falar. Nem tantas, mas algumas. Mas é isso, o vlog. Muito obrigada, pessoas. Se você assistiu até aqui, se você foi guerreiro, né? Ficou aqui quase 1 hora ou mais de 1 hora, não sei quanto tempo vai dar. Muito obrigada. Se não for pedir muito pra você que já teve que me aguentar aí por tanto tempo, se inscreve aqui no canal, dá o like. Vou mendigar like sim, porque eu sei o quanto isso... Hoje, agora, trabalhando nesta plataforma, eu percebo o quanto isso ajuda. Dá um like, se inscreve, ativa o sininho, faz aquele combo da alegria. Deixa aqui seu comentário, o que você achou do vlog, gostou, não gostou, quer saber o que é o pacote secreto que vai ter no próximo vlog? Dá aqui seu palpite, eu já disse, é um livro, então me diz aqui embaixo qual o seu palpite. Que livro vocês acham que é? É um livro só, vou mostrar de novo. É um livro só e grandinho, viu? Grandinho. Só isso que eu posso dizer. É meio vago, né? Mas tudo bem. Mais uma vez, muito obrigada se você ficou até aqui. Um abraço, um beijão e a gente se vê no próximo vlog, que começa já já, tá?